Amigos e companheiros da família Ceal, boa noite. Com a graça de Deus, estamos mais uma vez reunidos para estudarmos um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E na noite de hoje, nós vamos estudar uma parábola, a parábola dos lavradores maus ou dos gendeiros infiéis, ou dos vinhateiros homicidas, ou parábola da vinha e dos vinhateiros. Mas antes dos nossos estudos, vamos então à nossa prece. Mestre Jesus, em teu amor infinito, concede-nos a ideia maior do amor. Ensina-nos a viver e a servir pelo e para o amor. Conserva-nos em nosso coração o amor que nos ensinaste, o amor que representastes, o amor que deste para todos nós e continua dando. Auxilia-nos, Mestre querido, a compreender uns aos outros, que possamos nos compreender bem, que possamos nos amar cada vez mais, que possamos, Mestre, com esse amor, iniciarmos o nosso caminho em tua direção, o caminho da paz. Que a tua misericórdia nos abençoe e que teu amor sempre fique conosco, agora e sempre. Que assim seja. Bem, vamos então iniciar o estudo da parábola. No primeiro momento, nós vamos ler a parábola. A parábola diz assim: havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, cercou-a com uma sebe. Sebe é uma cerca feita com arbustos, cerca viva. Aí cavou um lagar. Lagar é o lugar que são dois tanques, um mais alto, outro mais baixo, ou seja, em níveis diferentes, para que as uvas fossem esmagadas no tanque superior e o suco escorresse para o tanque de baixo. E edificou uma torre, grande edifício com proteção contra os ataques inimigos, e arrendou-a a uns lavradores e partiu para outro país. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois, enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Está em Mateus, capítulo 21, versículos do 34 ao 42. Importante lembrar que as parábolas de Jesus, por meio de alegorias, trazem diversos ensinamentos para as nossas vidas. Contudo, dependendo da crença religiosa de cada um, podemos ter diferentes interpretações. Aqui, no nosso estudo de hoje, nós vamos nos embasar especificamente na doutrina espírita. Tanto é que a nossa interpretação está baseada na Gênese de Kardec, com a fala de Kardec, em cima dessa parábola. Antes de interpretar a parábola, é necessário que possamos identificar os personagens, os fatos e os simbolismos utilizados para facilitar o entendimento e podemos escolher os ensinos necessários desse encontro. Entretanto, mesmo dentro da literatura espírita, há interpretações divergentes, principalmente quanto à vinha, os lavradores, os vinhateiros, a torre ou a casa edificada, a herança e os frutos. Isso pode acontecer. Então nós vamos nos basear no nosso estudo de hoje, na interpretação de hoje, na Gênese. Bem, vamos lá. Pai de família. Quem é o pai de família? É Deus. A vinha que ele plantou
é a lei que estabeleceu. Os vinhateiros a quem arrendou a vinha são os homens que devem ensinar e praticar a lei. Os servos que enviou aos arrendatários são os profetas, que estes últimos massacraram. Seu filho, enviado por último, é Jesus, a quem eles igualmente eliminaram. Como tratará o Senhor os seus mandatários, prevaricadores da lei? Tratá-los-á como seus enviados foram por eles tratados. E chamará outros arrendatários que lhe prestem melhores contas de sua propriedade e do proceder do seu rebanho. Essa interpretação é de Kardec, ele que faz essa distinção, ele que coloca os nomes aqui. Kardec destaca ainda que, ao transportar esses ensinamentos para a atualidade, quando se reporta aos lavradores ou vinhateiros, assim comenta: ora, o que o resultado chegaram aos que, durante esse longo período, foram encarregados da educação religiosa dessa mesma humanidade? Então, poderíamos inferir que, para os dias atuais, o alerta da parábola seria para todos os encarregados pela educação religiosa cristã no mundo. Ou seja, Kardec alerta que a educação religiosa, ela tem os seus responsáveis. E essa parábola, para hoje, é um alerta para todos eles. Para todos esses que são responsáveis, são encarregados pela educação religiosa cristã no mundo. Kardec considera a vinha plantada como sendo a lei estabelecida por Deus. Importante escrever isso. Ele considera que a vinha plantada é a lei estabelecida por Deus. Esta posição de Kardec se aproxima muito, mas muito de uma outra passagem de Jesus. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Está em Mateus 21, 43. Desses conflitos, a gente buscando o Evangelho, a gente levanta alguns aspectos para as devidas reflexões. O proprietário plantou a vinha e cercou-a. O proprietário disponibilizou todos os meios para colher os frutos. Deixou a vinha aos cuidados dos lavradores. Os primeiros servos enviados pelo proprietário para receber os frutos foram martirizados pelos lavradores. Os vinhateiros fizeram a mesma coisa com os outros servos, posteriormente, e com o filho do próprio proprietário. A justificativa dos lavradores era ter posse da herança. E quando vier o proprietário, esses lavradores maus perecerão e a vinha será arrendada a outros vinhateiros, para que esses entreguem os frutos. Então é importante nós termos clareza. Se o proprietário é Deus, ele deixou tudo pronto para nós, para que nós, humanos, pudéssemos seguir. E muitos se perderam nesse caminho, uma grande maioria se perdeu nesse caminho. Se perdeu por puxar para a questão individualista, para a questão de se achar dono da verdade, e a verdade pertence a Deus. Deixou tudo pronto. E só deixou o que estava pronto aos cuidados dos responsáveis pela lavoura. Ou seja, dos responsáveis por divulgar a palavra. E esses, se julgando proprietários, acharam que seriam donos. Acharam tanto que, inclusive, mataram o filho do proprietário. Importante que nós possamos entender, porque na doutrina espírita, o seu tríplice aspecto, o espiritismo como religião se preocupa com as consequências morais do ensino científico e filosófico, buscando na ética pregada por Jesus os elementos que deverão nortear a conduta do homem rumo ao Criador. Ou seja, a preocupação de quem lida com a educação cristã é levar os princípios básicos dos ensinamentos de Jesus, e não os princípios próprios, mas sim os princípios de Jesus, entendidos e trabalhados de acordo com a origem, e não de acordo com aquilo que se quer. O Espiritismo é uma religião, se analisado pela finalidade que tem de proporcionar a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos de Cristo, para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa, revivendo o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade, em suma, religando a criatura à sua origem divina. É importante aqui, quando a gente faz essa comparação, já que Kardec coloca que a vinha
é a lei estabelecida por Deus, que os viateiros serão responsáveis por trabalhar essa questão dentro da lei, é importante que nós possamos ter clareza que no Espiritismo nós estamos buscando exatamente isso. O Espiritismo busca justamente isso. Né? Busca trabalhar o ensino do Cristo redivivo, né? Que é a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos do Cristo para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Qual foi o ensinamento maior do Cristo? O amor, que possamos aplicar o amor, o amar na sua essência, na nossa vida, no dia a dia, para poder religar a criatura à sua origem divina. A busca da perfeição, tá? É a mola mestra dessa questão, né? Na pluralidade das existências. Isso está na questão 132 do livro dos Espíritos, que vem a ser os progressos intelectual, moral e espiritual dos seres humanos e da humanidade, as boas obras, a caridade e amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Como é que eu posso amar a Deus se eu não respeito a sua vontade? Se eu não respeito o que Ele coloca para que nós possamos desenvolver? Ou seja, Ele deixa tudo pronto e a gente vai e desfaz. É o que aconteceu com esses lavradores, com esses vinhateiros, né? Eles usaram o que eles quiseram, eles não ouviram mais a palavra de Deus. Eles chamaram para eles essa responsabilidade e atuaram de uma forma indevida, esquecendo os ensinamentos do nosso mestre. Antecedendo o arrendamento, a fazenda estava pronta para a produção dos frutos, porquanto o proprietário plantou a vinha, cercou-a com ramos e troncos de árvores, assentou o lagar com os meios necessários e edificou uma torre para habitação. E tendo que ausentar do país, ele arrendou a terra, arrendou a lavoura. Então, o que eles fizeram? Eles, na primeira colheita, em vez de dar a ideia do serviço pronto a quem veio buscar, eles simplesmente fizeram o que eles queriam fazer. Eles mataram os primeiros servos, mataram a segunda remessa de servos também que veio, e também o filho. Então, como é que como nós podemos deixar passar os servos de Deus que vêm nos alertar repetidamente que nós não estamos trilhando, que nós não estamos trilhando a estrada indicada? Mas os lavradores, somos nós, deixamos nos levar pelas práticas exteriores, pelos formalismos e pela escuridão espiritual que desvia do caminho da verdade e da vida em direção ao Pai. Vendo o proprietário o que acontecera com seus emissários, julgou mais acertado enviar o próprio filho, na certeza de que eles respeitariam, mas não. Então mataram também. Então os lavradores, ou seja, nós, né? Nós que não respeitamos a lei de Deus, mostramos a nossa cegueira, recusando aceitar as verdades divinas das leis de Deus e repelindo todas as advertências que nos eram feitas. E aí? Será que hoje em dia fazemos isso? É só nós olharmos como o orgulho, a vaidade e o egoísmo ainda predominam na humanidade. O desamor é uma questão presente, né? E foi o desamor, foi a falta de seguir as palavras do Cristo, os ensinamentos do Cristo, que é embasado no amor, que realmente nós perdemos a direção, perdemos o caminho. Kardec, nesse sentido, bem esclarece. Assim aconteceu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus. Assim será quando ele vier de novo pedir contas a cada um do que fez da sua doutrina. Retirará toda a autoridade ao que dela houver abusado, pois ele quer que o seu campo seja administrado de acordo com a sua vontade. Com a promessa do Filho de Deus para a fase de regeneração do nosso planeta e de transformação moral da humanidade. Ainda vemos as mesmas, hoje, ainda vemos as mesmas utilidades do passado. Aí, para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje, o que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Se viesse os que se dizem seus representantes a ambicionar as honras, as riquezas, o poder e o fausto dos príncipes do mundo, ao passo que ele, mais rei do que todos os reis da terra, fez a sua entrada em Jerusalém montado num jumento. Não teria o direito de dizer-lhes: que fizeste com os meus ensinos?
Vós que incessais o bezerro de ouro, que dais a maior parte das vossas preces aos ricos, reservando uma parte insignificante aos pobres, sem embargo de haver o dito, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Mas se ele não está carnalmente entre nós, está em espírito, e como o senhor da parábola virá pedir contas aos vinhateiros do produto da sua vinha, quando chegar o tempo da colheita. Assim, como divulgadores da palavra para ensinar a prática da lei de Deus, temos uma grande responsabilidade para não nos desviarmos do caminho, da verdade e da vida que conduz ao Pai, tendo Jesus como modelo e guia na busca da perfeição relativa à humanidade. Meus companheiros, esse foi o estudo de hoje, essa foi a interpretação da parábola da vinha ou dos vinhateiros homicida, ou dos lavradores maus, dos gendeiros infiéis. Agradeço muito a atenção de vocês, o carinho, para que possamos ter fé, que possamos acreditar sempre no mundo melhor, no mundo embasado no amor. Vamos então à nossa prece final. Querido Mestre, que possamos, em teus ensinamentos, centrar toda a nossa vida, que possamos refletir a cada momento sobre cada palavra, sobre cada item que falaste para nós, para todos nós, que possamos, querido Mestre, entender que a vida é o amor, que essa vida terrena é passageira, que nós estamos em busca da nossa perfeição em tua direção, mas para que nós possamos atingir essa perfeição, precisamos aprender a amar. E para isso, Mestre, te pedimos ajuda para que possamos ser fortes, termos fé, coragem para mudar e transformar a cada instante o nosso dia, o nosso espírito, para irmos em tua direção. Que assim seja, Mestre.